Olá, estamos começando mais um Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. E essa é a trilha do Todos por Elas, um grupo focado em equidade de gênero e protagonismo das mulheres na tecnologia da Globo. Eu sou a Flávia Santos, sou Product Owner do programa de AI em SESC. E eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura alta, branca. Meus cabelos hoje estão cacheados, são escuros, castanhos. Uso óculos de armação dourada, meus olhos são castanhos e pequenos, o nariz um pouquinho mais largo e a boca também mais larga. Estou vestindo um casaco preto. E nesse episódio a gente vai continuar falando sobre um tópico que é super especial aqui para o nosso grupo do Todos por Elas, que são as mulheres que inspiram. E essa série a gente desenhou com muito carinho porque a gente quer gerar conexões, a gente quer gerar inspiração, a gente quer que você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, entenda que existe um lugar para você, sendo você do jeito que você é, como você quer ser, e a gente está trazendo aqui convidadas super especiais para que vocês possam se conectar com essas pessoas e entendam que na tecnologia há espaço para todo mundo e cada uma pode construir sua carreira de uma maneira muito individual, muito única, que há uma jornada muito incrível para a gente trilhar e para a gente construir, claro, juntos. E dentro desse papo a gente está trazendo hoje a Vanina Lages e eu vou dizer que eu estou super orgulhosa de conduzir esse papo aqui com você. Vanina, você é uma inspiração para mim, como eu conversei com você antes, e eu acho que vai ser uma inspiração muito grande para muitas das mulheres que estão assistindo a gente. Eu agradeço muito por você ter topado participar e gravar esse episódio aqui conosco. Eu vou te convidar para você fazer a sua autodescrição e sua apresentação. Bem-vinda, Vanina. Obrigada, Flávia. Fico muito lisonjeada, né? Realmente você me convenceu a vir aqui, porque eu falei, mas eu não inspiro, não sou, né, tão inspiradora assim. Mas começando aqui com a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, longos. Tô vestindo uma camisa preta, tô com a cordinha de crachá do orgulho, LGBTQIA+. E é isso. Boa. Bom, Vanina, vamos começar pelo começo. Aqui a gente sempre começa dentro dessa série entendendo como é que você veio parar na tecnologia. Cada uma tem uma forma de vir parar aqui e a gente quer conhecer a sua. Como foi seu primeiro contato e por que você começou a tecnologia? Então, eu escolhi a minha faculdade por motivos muito pragmáticos, muito objetivos, né? Basicamente, como eu não tinha nenhum grande chamado, né? Um grande talento que me levou para um caminho, eu escolhi basicamente pela questão de oportunidades de trabalho, né? Assim, de uma forma bem pragmática, qual era a carreira que tinha mais rápido né, assim, um ganho financeiro, pós-formado e tal. Então, assim, não tem nenhuma glamour, né, na minha escolha. Então, eu escolhi dessa forma, até porque nos meus testes vocacionais, não indicava nada muito específico, realmente era bem aberto, não tinha nada que fosse muito negativo, assim, ou que eu não me identificasse. Então, acabei escolhendo tecnologia por esse motivo. E é legal você falar sobre isso, porque a gente sempre espera uma história de muita conexão e aquele negócio que, nossa, eu me apaixonei quando eu recebi meu primeiro multímetro do meu pai, que quando eu tinha 8 anos falou assim, você será uma engenheira, né? E não é sobre isso, né? Cada um tem a sua jornada e às vezes é algo que tá mais parecido com, tá mais possível dentro do mundo de oportunidades que você enxerga nesse futuro. Só que você já começou ousada, né? Porque você escolheu um lugar que não é comum ter mulheres dentro da faculdade, das faculdades técnicas. E como é que foi isso para você quando você chegou ali e deu de cara naquele ambiente ali que estava majoritariamente masculino? Foi normal? Foi uma opção que você falou assim, ok, entendo que eu tô aqui? Ou não, ou já tinha alguma diversidade na tua turma? Quando eu comecei fazendo análise de sistemas, era mais diverso, não era tanto só um ambiente masculino, e depois, no meio do percurso, que eu mudei para redes de computadores, e aí realmente eu fiquei num ambiente absolutamente masculino. Então eu não cheguei a ter um choque. E, sinceramente, antes de eu entrar, eu não tinha expectativas
eu não tinha muitas referências, porque, de novo, né, minha família, eu não tinha referências de pessoas da área. Meu pai se formou em filosofia, minha mãe era dona de casa. Então, assim, eu não tinha referências, pessoas que me falaram sobre isso. Então, eu fui chegando e não tive, não olhava tanto para isso e fui percebendo, né, que era um ambiente mais masculino e convivendo com isso, me Sim. adaptando. Se adaptando. E aí você falou adaptação, acho que é uma das palavras que a gente mais vive dentro da nossa carreira. E aí eu queria conhecer um pouquinho como é que foi essa tua construção de carreira até agora, né? Assim, agora você é uma diretora da área de governança aqui da área de estratégia e tecnologia da Globo. Uma área extremamente relevante dentro dos processos que a gente tem de entregas de tecnologia. Só que não começou por aí, né? Você vem de um background técnico, com uma formação de redes, passando ali por análise de sistemas. E como é que foi acontecendo, como é que foram acontecendo essas experiências na sua vida? Bom, minha jornada profissional, ela é muito marcada, assim, apareceram oportunidades e eu ia aproveitando, né? Assim, comecei desde o início, minha primeira oportunidade mais específica. Primeiro fiz um estágio em que era uma coisa mais de suporte técnico e tal, mas a primeira oportunidade mais relevante foi até na empresa, na Oi, antiga Telemar. E aí eu já entrei numa área de gestão, numa área de tecnologia, mas numa área de gestão, indicadores, né, números, os BIzinhos que tinham na época, não se falava dessa forma, mas enfim, era muito nessa área. Então já entrei nesse caminho mais de gestão, de áreas de planejamento, de governança, de performance. E fui aproveitando oportunidades conforme elas surgiam, né? Assim, eu acho que não tem uma fórmula, né? Não quer dizer que isso é o que funciona para todo mundo, mas para mim funcionou muito bem até aqui esse modelo de... Eu nunca fui muito de planejar, de ter assim, o que eu faço daqui a 5 anos? Eu às vezes, eu até fico envergonhada, né? Quando alguém pergunta assim, qual é o seu plano para daqui a 5 anos? Gente, eu não faço planos assim tão longos. Talvez até, de certa forma, também não gosto de me frustrar, né? Também pode ter um pouco disso. Mas eu sempre simplesmente fui aproveitando as oportunidades e dizia muito sim, sem ter muita... sem pensar demais, né, sobre aquilo, se eu podia, se eu era capaz, se eu não era, e pegava e depois eu me virava. Acho que eu tinha comentado com você, né, na nossa conversa prévia, que eu tive uma oportunidade quando eu estava na Telemar, surgiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa chilena, e nessa oportunidade precisava muito falar inglês e espanhol, fluentemente. Eu tinha a base do inglês, zero espanhol, mas todo mundo acha que fala espanhol, né? Assim, a gente fala, não, isso aí eu me viro. Isso daí dá para falar. Mas aí eu meti as caras, né? Assim, peguei a oportunidade, fui atuar como gerente de projeto nessa empresa chilena, que atuava na área de telecom. E eu fiz aula 3 vezes por semana com professor particular de inglês para, né, soltar a língua. Fiz aula de espanhol também particular. E falei, gente, vou me virar, vou dar meu jeito, né? Vou sair do outro lado. E saí, foi ótimo. Óbvio que sofrido no começo, né? Porque no dia seguinte eu tinha que estar fazendo call em inglês com fornecedores de fora e dando meu jeito e resolvendo. Mas fui, né? Assim, consegui me virar. Então, acho que a minha história foi muito marcada por isso, assim, por não pensar muito, aceitar e depois ver como é que faz, né? Assim, e dar meu jeito. E às vezes dava medo, né? Depois de aceitar. Mas sempre deu muito certo. Sempre funcionou muito para mim. Teve um outro caso, né? Foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar fora do Brasil. E, de novo, não pensei. Não. Já trabalhava em consultoria, né? E era para atuar num projeto fora do Brasil, nos Estados Unidos. E eu não pensei mesmo, assim, falei, beleza, vambora, vambora. Cheguei lá, no primeiro mês, assim, as primeiras semanas, eu falei, Jesus, por que eu aceitei essa proposta? Eu não tô gabaritada para isso. Não era nem o problema do inglês, mas era até por questões técnicas muito específicas e tal. Era um job, assim, bem especialista ali, né? Eu fui como gestora, né? Já era gerente.
mas era muito específico, eu me senti bem perdida, porque aí misturava, né? Você tá imersa ali no inglês e em temas técnicos super específicos. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Vão descobrir que eu sou uma impostora, né? Que eu tô... E passou esse primeiro mês e foi maravilhoso, foi uma das melhores decisões da minha vida, assim, em termos profissionais. Foi uma experiência incrível, maravilhosa. Isso é muito bom você falar, porque assim, agora a gente pode olhar para trás e falar assim, deu tudo certo, né? Só que é um pouco na hora que você tá vivendo aquilo, deve ser um pouco desesperador, e aí bate várias inseguranças. Você falou da síndrome do impostor, de descobrir o que que eu tô fazendo aqui, de tá capacitado ou não. E quando você olha para cá, olha daqui para trás, você fala assim, cara, eu consegui superar tudo aquilo, todos aqueles medos que são normais, medo faz parte e ninguém tá aqui para tirar medo de ninguém, mas a gente tá aqui para trazer esse exemplo de dizer assim, vai com medo. É isso. O medo tá aparecendo ali, vai com medo mesmo, mas vai com competência de saber lidar com seu medo. Acho que mais do que saber ultrapassar esses desafios, acho que é saber lidar com o seu medo e saber assim, se eu tenho medo de não conseguir falar bem o inglês, eu vou fazer um curso, eu vou dedicar mais tempo para isso. Se eu tenho medo de não ter o conhecimento técnico, eu vou buscar uma formação, eu vou buscar pares, né, que me ajudem a desenvolver. Acho que esse ponto é fundamental. Mas acho que dizer sim te colocou em alguns lugares que foram desafios até mais do que técnico e de competência, né? Também de cultura, que você comentou um pouquinho sobre a sua experiência de projetos. Compartilha com a galera, Vanina. É verdade. Teve uma experiência em que a gente... Era até nessa mesma experiência lá fora, nos Estados Unidos. O projeto era com uma empresa árabe. Então, era uma construção era uma joint venture lá na Arábia Saudita, de petroquímicas, né? De empresa de petroquímica. E a gente tinha que lidar com os executivos da Arábia Saudita, né? Assim, e ir, eventualmente, para a Arábia Saudita. Então, a grande experiência desse projeto foi lidar com essa cultura, que eles são bastante conservadores, eu diria, né? Assim, Uma cultura muito diferente. muito diferente da nossa. E eu tive a oportunidade de visitar a Arábia Saudita mais de uma vez e ter que realmente me adaptar, usar as roupas das mulheres, que se chama abaya, né? Não precisava usar burca, não precisava cobrir o rosto, mas assim, do pescoço para baixo, tudo coberto, preto. E era uma experiência bem peculiar, né? Assim, de restrições, de você realmente viver restrições que a gente nem sabe lidar direito com isso. Então, você fica assim, tudo pode estar errado, né? Uhum. Assim, mas foi uma experiência muito diferente, muito peculiar. Não, assim, dava um pouco de medo, um pouco de receio, né? De fazer alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo... não me senti desrespeitada, né? Assim, foi realmente uma vivência cultural ali bem diferente, assim, bem desafiador também. Afinal, se faz alguma coisa errada, você vai preso, né? É isso. Você não erra um projeto, é só preso, realmente, um pouco. E é legal você trazer esse ponto da abordagem da cultura também, pra gente ter essa visão de que, por mais que tenha questões culturais diferentes, você fala isso, né? Do respeito. Houve o respeito, você conseguiu trabalhar o seu projeto, conseguiu fazer as suas entregas bem, você conseguiu conduzir dentro do teu papel de gestão esse trabalho. Acho que isso é bem interessante. E aí eu vou aproveitar, dentro disso que você falou, que você foi legal, a experiência no final foi legal, e te perguntar assim, você vive vários momentos desafiadores. O que você considera, assim, que foi importante para a sua construção? Assim, quais foram os momentos mais importantes que você considera, assim, isso fez a Vanina do jeito que ela é hoje, assim, ter vivido essa experiência cultural, ter passado por uma empresa, uma experiência de morar no exterior. O que você acha que foram os pontos mais importantes que você acha que te guiaram para esse momento agora? Eu acho que é o conjunto dessas experiências. Eu não consigo pegar uma somente e dizer, essa aqui realmente é um ponto fora da curva. Eu acho que sim, eu acho que o que me construiu do que eu sou hoje, me ajuda, né, que foi ajudando a construir, e talvez até aumentar a segurança, foi o fato de ter me exposto a situações difíceis. Conforme você vai passando por situações difíceis e desafiadoras, você fala assim, tá, já... E você é exposto novamente a novas situações, você vai ganhando
rebolado, né? Assim, você vai ganhando visão de que já passei por coisas difíceis e me virei. Então, isso vai reafirmando que você pode fazer de novo, que você vai conseguir, que você vai dar seu jeito, você não é pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Perfeito. E que você vai se virar com vontade, né? Com dedicação, com profissionalismo e tal. Então, acho que isso certamente faz parte do que eu sou hoje, da minha maturidade profissional, de entender que eu vou conseguir, vai dar um jeito, vou dar um jeito, as coisas vão se resolver. Outra coisa que eu acho que também faz parte ali do que eu sou, da minha identidade pessoal e profissional, né? Eu não acho que existam duas. E, aliás, até o fato de eu dizer que não existem duas identidades, eu acho que o ideal é que não existam mesmo, né? Sim. Eu acho que às vezes as pessoas. E eu, no início de carreira, eu tinha um pouco disso, né? Assim, meu eu profissional tem um determinado comportamento, né? Eu tenho que ser assim, mais séria, menos séria. E eu tive um líder, que foi meu mentor, foi meu chefe em algum momento no projeto, na consultoria, e que eu lembro que ele foi uma referência para mim, interessante, assim, que não especificamente uma mulher, mas assim, um homem, em que eu via ele muito informal, muito despojado, muito bem-humorado, e ele foi uma referência para mim nesse sentido de, poxa, eu não preciso ser sisuda, eu posso ser eu mesma, eu posso ser alegre, eu posso ser, né? E na verdade ser quem eu sou, né? Sim. Assim, eu não preciso ser aquele formato quadrado, formal, sério, a menos que eu fosse assim, né? Assim, naturalmente. E isso me ajudou também a construir minha identidade, perceber que eu não preciso ser séria para ser respeitada, né? Assim, também ajudou um pouco a eu enxergar dessa forma, né? E eu acho que as mulheres normalmente têm até um pouco mais disso, né? Essa Sim. cobrança, essa necessidade de, eu tenho que parecer séria para me respeitarem e tal. E isso eu, em algum momento ali da minha jornada profissional, consegui identificar e me libertar um pouco disso, assim, e ficar mais à vontade, né? Na minha personalidade, assim. Ai, perfeito, porque a identidade, quando se fala da sua identidade, a gente fala também das suas competências, né? Porque a identidade é um somatório de quem você é, como você se molda e como você exporta isso para fora, né? Como você mostra para as pessoas o que você é. E aí a gente fala muito sobre as competências, que competências a gente tem que ter, que competências a gente tem que ser. E aí, na verdade, acho que é um somatório de competências que transformam você, que colocam você nesse lugar disponível para um papel executivo, um papel de alta liderança, de alta gestão, tanto de pessoas quanto de projetos, de produtos. Mas ainda assim, eu queria que você refletisse e trouxesse quais foram as competências que você talvez olha para você e fala assim, cara, isso daqui realmente foi um diferencial na minha jornada individual, onde eu entendi a minha identidade, onde eu fiz a minha evolução. Se eu não tivesse essa competência, talvez eu não teria conseguido sustentar essa evolução que eu queria. Eu acho que, assim, até pela minha jornada de autoconhecimento, né? Eu reconheço que a competência de comunicação me ajudou muito, muito, né? Porque às vezes a gente pensa muitas coisas ou tem ideias e quando a gente tem dificuldade de se expor ou de se expressar ou de defender, apresentar uma ideia, isso pode atrapalhar. E isso aí para mim é sorte, né? Assim, de ter essa capacidade. Eu acho que comunicação sempre me ajudou muito a conseguir as coisas, a conseguir me expressar, mostrar, ser vista, né? Assim, então acho que foi um ponto bem importante, né? Comunicação e relação. Eu prezo muito também por relações, né? Assim, eu gosto, isso é importante para mim, eu estabelecer relações boas. Não é porque é importante para o profissional. Eu realmente gosto de me sentir bem no ambiente de trabalho e eu preciso ter conexões, né? Então eu gosto de construir essas conexões, eu busco, é importante para mim e eu acho que isso também ajuda a trazer mais fluidez, eu acho, no trabalho, assim, como consequência, né? Assim. Não, perfeito. E aí você fala de conexão, e aí acho que não tem conexão maior na nossa vida, como mulheres, do que a maternidade.
Você é mãe do Benício fofíssimo, um amorzinho. E hoje, muitas mulheres, elas refletem sobre como a maternidade ela pode impactar dentro da sua carreira, como é que ela pode trazer pontos positivos e pontos que você pode entender ali naquele momento como negativos, mas que depois de um processo você vê que também foram processos de aprendizado, de construção. E você tem todo um processo, assim, onde a gente falou de uma carreira majoritariamente masculina, onde você teve que se adaptar, onde você aprendeu culturas e momentos diferentes. E você acha que isso impactou, de alguma forma, na sua decisão da maternidade, de você ser mãe do Benício, de você estar disponível, estar conectada? E como é que você lidou com isso já numa cadeira de diretora de uma empresa grande como a Globo e ser mãe e conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Eu fui mãe, né, relativamente tarde. Eu tenho 45 anos, o Benício está com 1 ano e meio. Eu não consigo dizer que eu fui mãe tarde por causa da minha carreira. Acho que algumas coisas, né, me trouxeram até aqui. Eu acabei conhecendo o meu marido depois dos 33, né? A gente casou. E as coisas foram acontecendo dessa forma e me trouxeram até aqui. E eu acho interessante, porque realmente ser mãe ou ser pai, né, pela primeira vez, é realmente uma experiência que todo mundo fala, né, que, nossa, é transformador, e realmente é. Não adianta não adianta explicar, né, porque é muito... Só vivendo. Só vivendo. Eu não consigo dizer, é interessante, porque eu fico pensando assim, poxa, eu tenho alguns privilégios da maturidade, né, de estar aqui hoje e ter o filho, porque o ter filho realmente toma muita energia, toma muito do tempo, toma muito da cabeça nossa, né, assim, da mãe, do pai. E aí eu fico pensando, poxa, se eu fosse mais nova, como é que eu lidaria com isso, com essas questões? Então, assim, tem prós e contras, eu tenho certeza, né? Assim, de tá mais velho, tá mais novo, eu não acho que tenha momento perfeito, né? Assim, vejo coisas muito positivas de eu estar mais madura, mais segura na minha carreira e tal, para lidar com os desafios que eu estou lidando. Vou falar um pouquinho sobre isso. Obviamente, tenho muito mais empatia por todas as mães, né? Assim, quando eu lembro da pandemia, eu falo, gente, mães e pais na pandemia, eu não consigo nem imaginar as pessoas trabalhando e lidando com o filho dentro de casa, sem ajuda, sem nada, assim, não consigo nem imaginar, né? Assim, essa situação. Mas voltando para mim e para os meus desafios ali como referência, eu acho que o meu grande desafio pessoal, e eu acho que realmente cada um deve ter o seu próprio, né? Assim, mas estamos aqui falando sobre as minhas, né? Uma Suas referência, vivências. né? Minhas vivências. É o fato de lidar com o tempo, né? Assim, como eu fui mãe muito tarde, eu estava muito acostumada a ter o tempo infinito para trabalhar, né? Ou para fazer o que eu quisesse. Então eu tinha aquela tendênciazinha workaholic, né, de tempo infinito no dia e tal. Lidar com essa limitação de tempo foi um enorme desafio para mim. Tá sendo, né, na verdade, assim, de conseguir consolidar, de conseguir priorizar as coisas que eu vou focar, conseguir priorizar o meu tempo para que ele seja o mais produtivo possível, né, ao longo do dia. Então isso está sendo um super desafio para mim, né, com certeza. E é aprendizado, né, com certeza é aprendizado, me ajuda como gestora, né, me ajuda a entender a situação das outras pessoas, me ajuda a entender essa questão da priorização, melhorar minha capacidade de delegação, né, assim, eu sou um pouquinho controladora, né, control freak, e também tenho que aprender né, a relaxar um pouco em algumas coisas, aceitar, let it go, vamos lá, né? Assim, então, acho que isso é um super aprendizado e certamente será bom para o meu time também, né? Sim, vou trazer o seu time da próxima vez. Perguntar se vocês gostaram da Vanina ser mãe. E aí a gente vai descobrir mudou? o que mudou. Mas acho que, assim,
a gente sempre conversa antes para entender como é que a gente traz aqui você da forma mais confortável possível, mas quando a gente conversa aqui, a gente sempre tem outras análises, né? E aí, com você falando, eu reflito sobre como a gente acha que tem tempo para tudo, né? Como a gente acha, não, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que terminar a faculdade com 25, para eu me casar com 30, para eu ter filho até 35, para eu ter a família perfeita, o emprego perfeito até os 45. E não é isso, né? Assim, cada vez mais a gente percebe que cada um tem a sua receita. Como é importante você falar sobre a sua maturidade da pessoa Vanina para ser mãe, assim, acho que esse ponto da maturidade é algo que a gente tem que refletir muito, né? Ninguém nunca tá pronto para ser mãe ou pai. Ninguém nunca tá pronto, ninguém nasce pronto, ninguém nasce com... Não tem uma formação, um mestrado em paz, em como cuidar de crianças, mas acho que é muito importante você falar da maturidade, como isso foi importante para você. Acho que é um lugar de tocar muitas pessoas, de se reavaliar, né? De falar assim, ok, eu vou viver o meu momento no tempo que tiver que acontecer para eu viver da maneira mais feliz. Eu sei que você está muito feliz porque a gente conversa, a gente tem uma troca e eu sei que você está vivendo talvez um momento muito gostoso na sua vida que está trazendo mais experiências novas, como se fosse uma cultura diferente, né, o Benício? Afinal, tem vários videozinhos infantis para assistir. É isso. Muito bom. Com certeza. E você falou do perfil Workaholic, eu vou voltar um pouquinho nele, porque a sua trajetória é inspiradora, é ousada. Você teve ousadia e coragem para tomar várias decisões. E você falou do perfil Workaholic que você precisou mudar um pouco agora, porque você precisa dividir um tempo entre a maternidade, entre a sua família e entre o seu trabalho. Mas você ainda é uma diretora dentro de uma posição que ainda seus pares são pessoas homens e vivem em momentos diferentes de você. Como você vê essas suas competências que você se adaptou, que você ainda tem, que são essência sua e que não vão mudar? Como é que isso tudo te influencia na posição que você está hoje? Bom, como eu falei, né? Eu tô tentando buscar a minha melhor capacidade de priorizar os temas que são importantes para conseguir, né, junto com o que é realmente importante, onde que eu vou fazer diferença, onde a minha participação vai fazer diferença, para que eu consiga manter a minha relevância, né, manter a importância ali do meu papel, né, e da área, e fazer as coisas que são importantes de fato para a empresa, para a área de estratégia. Então, assim, obviamente, eu acabei perdendo um pouco da minha capacidade, por exemplo, de me relacionar para além do trabalho, né? Para o shopping, para as saídas e tal, porque limita bastante, principalmente no começo, né, da maternidade. Isso fala um pouco a minha identidade, faz parte da minha identidade. Ser aquela pessoa que gosta de sair para beber, que ir para o bar, para trocar. Então, isso realmente é uma coisa forte ali, que eu acho que você está puxando. Estamos aqui numa sessão de terapia, né? De identidade, né? Assim, faz parte muito forte da minha identidade. E perder isso, ainda que temporariamente, é uma questão ali para mim, né? Assim, de não ser aquela pessoa que aqui puxa os encontros, né? Os eventinhos ou o happy hour e tal. Não ser mais essa pessoa, isso é uma coisa também que eu tenho que me reinventar, entender, aceitar, ficar numa boa, eu entender que é outro momento e tal. Então é algo que eu tô lidando também. E a questão do tempo também, tô tendo que lidar e segurar um pouco ansiedades, né, de coisas que eu faria, de repente, numa velocidade maior e tal, fazendo uma velocidade menor. De novo, sempre com a questão do que é mais importante, o que é mais estratégico, o que vai fazer mais diferença eu focar aqui, versus as coisas menores, né? Assim, conseguir descartar mais coisas que sejam menos relevantes. Não, perfeito. E aí, assim, nesse mesmo viés que você falou de delegar, de trazer as pessoas para o próximo, como você sente essa rede de apoio que, de uma certa forma, a gente, dentro do trabalho, é uma rede de apoio para as pessoas também. A gente fala muito da rede de apoio externa, mas acho que aqui dentro dessa série de Mulheres que Inspiram, a gente trouxe histórias de redes de apoio dentro do trabalho, de como as pessoas conseguem se apoiar mais, trazendo novas formas de pensar, trazendo provocações, trazendo às vezes um abraço,
uma mão e falar assim, cara, vai dar certo, a gente vai chegar lá do outro lado. E aí eu queria que você pensasse assim um pouquinho, tanto do ponto de vista do seu time, quanto dos seus pares e do seu líder, como você se sente hoje com esse apoio que você tem deles, como você acha que isso é importante nesse teu processo de transformação? Primeiramente, eu tenho a sorte gigante de ter um chefe. Eu não me incomodo de usar essa palavra, porque para mim, quanto mais eu respeito, né, a minha liderança, mais eu fico à vontade de chamar de chefe, com maior orgulho, feliz. Eu tenho um chefe incrível, que é uma referência, o Raimundo, é o meu ídolo, né? Assim, uma pessoa maravilhosa, extremamente super humano, muito generoso, muito respeitador. Então, eu me sinto muito tranquila com essa situação, né? Então, ele é certamente uma pessoa que me dá liberdade, me dá tranquilidade para lidar com os desafios, né, da maternidade. Então, não me sinto nem um pouco preocupada em relação a isso, Muito bom. assim. Ele é incrível e eu sou, assim, uma pessoa de muita sorte, né, de ter esse líder. Meus pares também são extremamente acessíveis, disponíveis e tranquilos. Todos já são pais, Tá. então acho que isso, né, não me sinto de forma nenhuma, assim, desconfortável com isso. Meu time, meus diretos, todos são pais também, mães. E são pessoas, né, também com um grau de compreensão muito grande, que me ajudaram, né, que dão dicas, todos são mais experientes do que eu nesse tema e me ajudam, me apoiam, né, assim, estão sempre ali, tanto na gravidez, né, quanto depois do nascimento do Benício até hoje, dando dicas, dando conselhos, dando apoio. Então, assim, eu me sinto muito muito confortável, né, assim, no lugar que eu tô aqui, na Globo, né, assim, eu sei que a Globo é uma empresa gigante e que existem muitos universos aqui dentro. No meu universo de dentro da Globo, eu fico muito feliz, assim, do apoio que eu recebo, do suporte, da liberdade, né, assim, do sentimento, como você falou mesmo, de ter um apoio real ali, emocionalmente falando, né, assim, de você se sentir segura, ter segurança psicológica para lidar com essas situações. Então, eu me sinto muito feliz e muito segura na Globo, assim, acho que eu sou uma pessoa sortuda até na minha jornada toda, assim, para falar a verdade, assim, de carreira. Sempre dei sorte de ter pessoas muito legais, referências, ótimos líderes. Eu acho que isso me ajudou bastante, assim, até aqui. Acho que sorte é uma palavra que, na verdade, é o somatório de competência e vontade. Acho que quando a gente tem competência e vontade, a gente gera sorte pra gente. Tem toda a questão de quem a gente encontra no caminho, mas acho que também está muito ligado com a energia que a gente emana, né? Uhum. Pelo caminho que a gente vai. E aí, nesse caminho de energia, é por isso que eu te fiz essa pergunta de pessoas, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que no final das contas, no final do dia, nós somos todos seres humanos. E todos nós temos desafios individuais, né? Mulheres, homens. Quando a gente sai de casa, acho que você falou um outro ponto que é importante. Não tem como separar a sua vida pessoal do profissional. Porque eu acho que se alguém consegue mudar a cabeça e falar assim: olha, hoje meu filho tirou nota baixa na prova, mas eu não vou me irritar por causa disso no trabalho, por favor, compartilhe a receita aqui nos comentários desse vídeo, porque a gente precisa divulgar como é que se faz isso, porque realmente é algo que é muito difícil e requer, assim, acho que uma energia que a gente não precisa gastar. E aí a gente tem mais que gastar nossa energia de olhar para o lado e falar assim, essa pessoa é igual a mim. Ela tem questões, ela tem dificuldades, ela tem competências, ela tem desejos. E como a gente se apoia e como é que a gente constrói para a gente fazer isso juntos. E acho, mais uma vez, que esse é o objetivo do nosso podcast, dessa série. Que é a gente ver que existem pessoas do nosso lado, ao nosso entorno, que também tiveram processos de aprendizados, estão vivendo os processos de aprendizados agora, e a gente está construindo juntos. Então, vamos construir essa jornada juntos, vamos ampliar essa voz e oportunidade para todo mundo que a gente está ouvindo. E aí, infelizmente, a gente tem que acabar a nossa gravação, porque eu poderia ficar falando aqui com você umas 5 horas, acabar com todas as suas agendas do dia, mas eu queria que você deixasse, assim, uma mensagem, pensando assim, a Vanina evoluiu, cresceu, ela está aqui hoje como mãe do Benício, como a diretora, como a pessoa Vanina que viveu um monte de experiências. O
que mensagem você quer deixar para as pessoas que estão te ouvindo? Que mensagem você quer que chegue nesse lugar que talvez você, olhando para trás, falava assim, gostaria que tivessem me falado isso? Ou, poxa, que legal que você pôde compartilhar isso. Qual é a mensagem que você quer deixar? Ó, eu vou deixar 2 mensagens. Uma para mulheres, já que, né, assim, Essa série aqui especial é para mulheres. Então, eu vou deixar uma mensagem para mulheres e uma mensagem para os homens. A mensagem para as mulheres seria... É muito mais comum nas mulheres a gente ter uma autocrítica mais acirrada, né, mais dura. A gente é natural, é da nossa natureza. Então, o meu conselho seria tenta não escutar muito essa voz, né? Assim, tenta deixar essa vozinha um pouco mais de lado para encarar as oportunidades, né? Tenta não pensar demais, né, sobre isso. Vai na fé, vai em frente e tenta acalar um pouco essa voz que te diminui, né? Ou que te questiona, né? As suas capacidades e tal. Então, acho que essa vozinha, ela precisa ser mais calada para que a gente consiga acreditar mais no nosso potencial. Então, se alguém falou para você, tem uma oportunidade aqui, ou vamos por esse caminho e tal, cara, vai. Simplesmente vai e depois você dá seu jeito. Então, acho que isso pode ser uma coisa importante, não se questionar tanto. E para os homens, eu acho que eu diria que levem isso em consideração, que as mulheres têm essa característica e que às vezes elas precisam um pouco mais de afirmação, né, para se sentirem capazes, entenderem que as mulheres questionam mais, assim, as habilidades, a prontidão para um determinado papel e tal. Então, ter essa consciência, principalmente os homens líderes, gestores e até mesmo como pares, né, para ajudar e apoiar essa evolução, entender que diversidade é importante. Acho que esse ponto a gente já superou, né? Assim, que um ambiente diverso ele é muito mais rico, muito mais poderoso. Então, para os homens, a minha sugestão é que percebam isso mais, né? Assim, e ajudem suas colegas de trabalho, suas lideradas, né? A impulsionar, ajudar elas a verem todo o potencial que elas têm, porque as mulheres têm um pouco mais dessa tendência de se restringir, né? Se questionar. É uma mensagem maravilhosa. E você, como mãe de um menino, acho que é importante trazer essas 2 abordagens. Sim. Porque não adianta só a gente falar com as mulheres, a gente também tem que falar com os homens, com as mães de meninos, para o que a gente está preparando daqui para frente, daqui para a mudança do que a gente vai entregar para o Benício, para Eva e para os filhos de muitas mulheres e homens aqui da tecnologia da Globo. Então, Vanina, eu agradeço demais por você ter topado, por ter compartilhado a sua história. Tô um pouco emocionada, deu tudo certo, foi maravilhoso. Mais uma vez, você me inspira. Acho que dentro desse episódio conecta mais ainda. Vejo tanta coisa inspiradora em você, então agradeço por isso. E também agradeço a todo mundo que está ouvindo, que está aqui junto com a gente. Espero que vocês se conectem também. Espero que vocês identifiquem como vocês podem ser, como vocês querem ser, que vocês não precisam mudar quem vocês são para vocês terem uma oportunidade, um lugar, uma voz de fala e que se sintam à vontade para fazer parte da tecnologia junto com a gente. Obrigada pela sua audiência. Para quem está assistindo a gente no YouTube, deixa seu comentário, a gente lê todos os comentários. Serve de pauta e de roteiro para os próximos episódios. A gente agradece muito a audiência e espera vocês no nosso próximo episódio do Global TechCast. Obrigada. Obrigada, Flá. Você é que é uma referência para mim. Fique você sabendo. Para me trazer aqui, você foi referência, você falou coisas que me tocaram e você definitivamente é uma referência para mim como uma liderança feminina. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Até a próxima.